A delação de Mauro Cid explodiu o governo Bolsonaro. Foi como se ele tivesse pegado um maracujá podre e jogado no ventilador. Espirrou para todo mundo. Além de Michele e Eduardo, Cid também imputou Magno Malta, o Nix Lorenzoni e falou que o Carlos era o chefe do gabinete do ódio. Portanto, se nós começarmos a reparar, o Mauro Cid ele está guiando, descrevendo o papel de cada um dos agentes da organização que Bolsonaro comandava. E essa delação do Cid é importante para sustentar as provas e tudo aquilo que os investigadores já sabem sobre Bolsonaro. É por isso que o STF já dá como certa e garante a prisão do ex-presidente. Você concorda comigo que essa delação do Mauro Cid ela é bombástica? Ele explodiu o governo Bolsonaro? Falta mais alguma coisa para o Cid delatar? PGR talvez? Então deixe seu like se você concorda comigo e se inscreva no canal. A delação do Mauro Cid, pessoal, como nós estamos vendo, saindo pela imprensa, ela ainda não foi divulgada pela totalidade pelo Alexandre de Moraes. Mas o que nós estamos observando é que o Cid ele está guiando os investigadores para dentro ou por dentro da organização que o Jair Bolsonaro comandava. Essa organização é que vai ser apresentada na denúncia contra ele. Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa. A delação do Cid não é um batom na cueca, e a gente sempre tem que falar isso aqui. A delação do Cid é mais um guia. Ela vai reforçar aquilo que os procuradores, os investigadores, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes já têm a informação. Então ela vai passar assim um verniz ou uma cola juntando todos os pontos, como se fosse de fato um guia, porque ele saiu de dentro do governo Bolsonaro. Então ele vai falar: Bolsonaro tinha como esse papel. O Carlos tinha esse papel. A Michele trabalhava aqui. O Flávio fazia isso. E assim todos serão apresentados na denúncia contra Bolsonaro, que deve acontecer nos próximos meses, até fevereiro, março, porque são muitas pessoas e a Polícia Federal não pode errar na hora de apresentar a denúncia para a PGR, que está também se tremendo toda, como nós falaremos mais adiante no vídeo. O Cid, ele disse pela primeira vez que o Carlos Bolsonaro era o chefe do gabinete do ódio. Oh, mas que delação, tal, não tem nada de novo. Sim e não. Pelo seguinte, a gente já sabe que o Carlos Bolsonaro, ele chefiava o gabinete do ódio desde os depoimentos das milícias digitais, que foi a CPMI lá de 2019. 2019. O Carlos, ele tinha 3 assessores do Bolsonaro. Desses 3 assessores, 2 ele já conhecia da época que ele era vereador, antes do mandato do Bolsonaro. O Carlos, ele comandava o gabinete do ódio. O gabinete do ódio era aquele gabinete que tinha servidores contratados pelo Bolsonaro para ficar atacando seus adversários políticos. As milícias digitais eram os influenciadores, tá bom? O Carlos, ele comandava o gabinete do ódio. Muito possivelmente ele pautava também as milícias digitais, porque as coisas são diferentes, mas elas estão juntas, certo? Como o Cid fala e imputa pela primeira vez na delação dele que o Carlos era o líder, ele descreve o papel do Carlos dentro da organização pela primeira vez e corrobora com informações que as investigações já possuíam antes. Ele inclusive falou que o Bolsonaro também participava da divulgação de notícias falsas, porque ele várias vezes mandava notícias falsas, produzidas não sabemos por quem, porque isso ainda não vazou da delação do Cid, para alguns empresários, no caso o Meyer Nigre. E ele ordenava o Meyer Nigre e possivelmente outros empresários para distribuírem ou para enviarem, compartilharem as notícias falsas, e isso a Polícia Federal já sabe e o Cid confirmou. A delação do Cid, segundo a Folha de São Paulo, também cita uma estrutura de mídia com agentes da imprensa, no caso a Jovem Pan. E isso é muito importante, porque a Jovem Pan ela acabava tendo um papel, e outros veículos também de comunicação tinham papéis de embasarem ou endossarem aquilo que o gabinete do ódio publicava, compartilhava. E a gente sabe que muito possivelmente essa estrutura da mídia tradicional era brifada, ou para usar um termo em português, era pautada pelo gabinete do ódio.
Então aqueles comentaristas da Jovem Pan, que a gente viu, principalmente toda a propaganda que eles fizeram durante a pandemia, era possivelmente brifado pelo Gabinete do Ódio e o Cid explicou como funcionava essa relação, mas ainda não foi divulgado. É importante agora analisar também o papel da BIM paralela. Se a BIM paralela, que fazia toda aquela espionagem, abastecia o Gabinete do Ódio com as informações coletadas. Porque aí nós já começamos a ter as interconexões dos núcleos dentro do governo Bolsonaro e como todos eles atuavam para atacar as instituições republicanas. Então isso vai ser muito importante para que a denúncia seja ainda mais robusta. O Cid falou também sobre a ordem da venda das joias. Ele disse que foi Bolsonaro que o ordenou. Ele explicou o motivo da venda das joias. Ele disse que Bolsonaro estava preocupado com os gastos que ele teria. Gastos com processos e indenizações, principalmente da indenização da Maria do Rosário, agora o caso foi arquivado porque prescreveu. Isso foi uma decisão dessa semana, inclusive. E também custos com mudança. Então Bolsonaro chegou ao Mauro Cid e perguntou sobre os presentes de valor. O Cid disse que os mais fáceis de valorar ou de precificar seriam os relógios. E aí o Cid entrou em contato com o gabinete de documentação para levantar todos os presentes caros que o Bolsonaro havia recebido. Quando eles levantaram os presentes caros, Bolsonaro pediu para o Cid precificar e depois vender, e por isso o Cid vendeu. Cid faz isso para se colocar apenas como um executor, porque a tese dele e também do advogado é que ele estava no nível hierárquico abaixo, e pelo fato dele, Cid, ser coronel e Bolsonaro o chefe das Forças Armadas, ele não poderia negar o pedido do Bolsonaro pelo fato dele estar hierarquicamente abaixo na condição de militar e também na condição de assessor. Essa é a tese que está sendo levantada para que o Cid possa tentar ser absolvido, porque ele não podia fazer nada a não ser cumprir as ordens. Além disso, o Cid pegou e, como eu falei, jogou maracujá apodrecido ou jogou M no ventilador e espirrou para todos os lados. Ele falou que o Magno Malta e também o Onyx Lorenzoni, Magno Malta que na época não era senador, agora é senador, e o Onyx Lorenzoni era deputado, acabou virando ministro do Bolsonaro e agora não é nada porque foi derrotado pelo Eduardo Leite em 2022. Eles incentivavam Bolsonaro a dar um golpe de Estado, porque eles eram integrantes daquele grupo mais radical. Cid falou que existiam dois grupos, um grupo moderado e um grupo radical. O grupo moderado queria que o Bolsonaro aceitasse o resultado da eleição de 22. O grupo radical queria que o Bolsonaro desse um golpe de Estado. E ele era incentivado, além de Onyx, Magno Malta, por Michele e Eduardo. Não sabemos se tinha mais gente, possivelmente sim. E esse grupo baseava numa interpretação errada, fantasiosa, para falar que Bolsonaro poderia dar um golpe de Estado. Porque eles alegavam que o Bolsonaro tinha apoio popular. E um apoio popular de uma população armada, dos CACs, né, dos colecionadores. E eles poderiam dar um respaldo ao Bolsonaro, evitando a posse do Lula. Uma grande idiotice, né? Mostrando que os bolsonaristas eles não têm nada na cabeça. Eles acham que as coisas que acontecem no mundo real são iguais aos filmes de Hollywood. Parece que eles assistiram muito aquele filme tosco, Amanhecer Violento, e ficaram com isso na cabeça. Primeiro porque Bolsonaro não tinha tanto apoio popular assim. E segundo, impedir a posse do Lula não é você tomar ali, não, nós vamos tomar a Praça dos Três Poderes e não vai entrar ninguém. Não existe um local, é uma assinatura de um documento. Podia ser em São Paulo, podia ser em Manaus, podia ser no local secreto, podia ser em Barrinha, podia ser em qualquer lugar. Que a posse iria sair. Ah, nós vamos dominar o Palácio do Planalto. Tudo bem. Era só alugar uma sala comercial ali em Brasília ou qualquer outra cidade e o Lula despachava de lá. Qual o problema disso? Não tem problema algum. É muita fantasia da cabeça dos bolsonaristas que revela um pensamento muito infantil por parte deles. Agora, pensamento infantil não vem da PGR. Porque o pensamento que a PGR tem é pânico e medo. Porque essa delação do Mauro Cid percorreu os meandros do governo Bolsonaro. Está distribuindo papéis. E vai chegar até Augusto Aras e Lindor Araújo. Estou falando isso, estou cantando essa bola há muito tempo. O papel de Aras e Lindora nessa organização. Por isso que subprocuradores da PGR e do Ministério Público têm falado que a delação é fraca. Fraca nada. Porque quem vai fazer a denúncia é a PGR.
a Polícia Federal apresenta a denúncia para a PGR e a PGR faz a denúncia. Eles já estão falando que as provas são fracas da delação do Mauro Cid para desconsiderarem da denúncia. Por quê? Porque assim não vai ser possível para o Ministério Público abrir uma denúncia contra os seus integrantes, Aras e Lindora. Porque o Aras, mesmo tendo saído da PGR, ele ainda é uma figura muito forte e influente lá dentro. Por isso que existe todo esse cuidado. O Ministério Público não está nem aí para o Bolsonaro, ele quer que o Bolsonaro se exploda. O Ministério Público está preocupado com ele próprio. Porque nós sabemos, e já estamos cantando essa bola há anos, que Aras e Lindora têm papel de cúmplices nessa situação do Bolsonaro e vamos esperar essa denúncia chegar, porque, olha, ela vai chegar.